O mercado está pegando fogo. Flamengo e Palmeiras disputam atacante. Gabigol mais próximo de clube paulista. Vasco recusa a proposta por Ryan. Cebolinha se torna alvo do Atlético Mineiro. E isso é só no nosso futebol. Na Europa, o Real Madrid está mais próximo de Rodri e está interessado em um novo zagueiro. PSG mira em 5 novos reforços para 2026, e o Bayern quer Vlahovic. Tudo isso e muito mais sobre o mercado da bola, aqui no NT do Futebol. Mas antes não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do mercado da bola. Iniciando com um giro rápido pelo cenário europeu, onde grandes movimentações agitam o mercado, com clubes como Real Madrid, PSG, Manchester United e Bayern de Munique buscando reforços para a temporada seguinte. Vamos começar por Madrid, onde o Real está em negociações avançadas para garantir o meia Rodri, do Manchester City. Embora o acordo tenha sido fechado verbalmente para 2026, o clube precisa agora ajustar os detalhes financeiros com os ingleses. Isso porque, embora Rodri seja avaliado em mais de 130 milhões de euros, cerca de 812 milhões de reais, ele entra no seu último ano de contrato, o que deve baixar esse valor. De acordo com o jornalista Walter Garcia Carro, o Real já desistiu de outros alvos, como Martin Zubimendi, e foca em Rodri como uma peça-chave para o futuro. E o que é mais interessante, o próprio jogador, espanhol e natural de Madrid, é torcedor do Real desde a infância, o que adiciona uma camada extra de emoção a essa possível transação. No entanto, o Real Madrid não para por aí. A busca por reforços não se limita apenas ao meio-campo. O clube está em busca de um novo zagueiro, com o jovem Castelo Luqueba, do RB Leipzig, sendo um dos principais alvos. Ele já estava na mira do clube na última janela, mas, com a renovação de William Saliba no Arsenal, Luqueba se tornou a opção preferencial para fortalecer a defesa. A expectativa é que as negociações se intensifiquem ao longo dos próximos meses, com a expectativa de um anúncio ao final desta temporada europeia. Isso reflete a prioridade da diretoria de reforçar um sistema defensivo que ainda precisa de ajustes, apesar de toda a sua qualidade. Enquanto o Real Madrid se prepara para o futuro, o Bayern de Munique tem seus próprios planos para o próximo mercado de transferências. O clube bávaro está de olho em Dusan Vlahovic, atacante da Juventus, que está em fim de contrato e pode chegar sem custos de transferência em janeiro. O Bayern não está sozinho na disputa. Chelsea, Manchester United e, até mesmo, o Real Madrid já demonstraram interesse no jogador. Porém, o Bayern vê a possibilidade de contratar o sérvio como uma oportunidade única, e a ausência de custos de transferência pode ser o grande atrativo para que ele desembarque na Alemanha. Para os torcedores do Flamengo, esse é um nome que já foi ventilado como o sonho do clube, mas que agora parece distante. Em Paris, o PSG também está com os olhos voltados para o mercado. O clube francês, que tem um orçamento robusto e poder de fogo para reforços, está em busca de um ponta-direita, um meio-campista e um zagueiro. Nomes como Rodrigo, do Real Madrid, e Michael Olise, do Bayern de Munique, estão sendo cogitados. Rodrigo, que já foi alvo do PSG em outras ocasiões, seria uma opção para fortalecer o ataque, apesar de não ser canhoto, como a diretoria gostaria. Já Olise, do Bayern, se encaixaria perfeitamente no perfil desejado, pois é jovem, canhoto e joga pela direita. Além disso, o PSG está monitorando Sandro Tonali, do Newcastle, para o meio-campo, e outros zagueiros da Premier League, como Ibrahima Konaté, do Liverpool, que também está em fim de contrato. E enquanto alguns clubes estão se reforçando, o Manchester United está lidando com a difícil situação de Casemiro. O meio-campista brasileiro, que não vem correspondendo ao esperado, não terá seu contrato renovado, e o clube tenta agora encontrar um comprador antes que ele se torne um agente livre no final da temporada. O motivo? O alto salário de Casemiro, um dos mais elevados da liga, está pesando na folha salarial do clube, que precisa de uma reestruturação. Os dirigentes querem reduzir custos, e a saída do brasileiro se tornou uma das prioridades para alcançar esse objetivo. Com tantos movimentos e transferências em andamento, fica claro que o mercado europeu promete ser quente nos próximos meses, com clubes tentando não apenas reforçar suas equipes, mas também se livrar de jogadores que não se encaixam mais em seus planos. O futebol europeu está em plena evolução, e as próximas semanas prometem mais surpresas e reviravoltas. Agora indo para o nosso mercado brasileiro, onde grandes movimentações vão fazer o mercado de 2026 pegar fogo. Começando pelo atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, que se encontra em uma situação interessante após uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador está afastado dos gramados desde janeiro e a sua previsão de retorno é somente em dezembro, mas ele tem contrato com o time inglês até 2027. No entanto, o cenário é de total incerteza para o futuro do camisa 9, que já fez questão de afirmar que sua preferência seria um retorno ao Palmeiras, clube que o revelou.
Porém, isso não quer dizer que ele está completamente fechado para outras opções. De acordo com o jornalista Fabrício Lopes, Gabriel Jesus nunca descartou o Flamengo, e caso ele decida retornar ao Brasil em 2026, o rubro-negro pode estar disposto a negociar. O Flamengo, por sua vez, está atento, mas, até o momento, nenhuma proposta concreta foi feita. Acontece que o time carioca enfrenta uma forte concorrência, não só do Palmeiras, que ainda é a principal preferência do jogador, mas também do mundo árabe. O mercado do Oriente Médio tem demonstrado grande interesse em jogadores de peso, como Gabriel Jesus, e está disposto a investir pesado para trazer o atacante brasileiro. Essa movimentação é um reflexo da crescente valorização dos jogadores brasileiros no exterior e também da estratégia dos clubes árabes em reforçar seus elencos com estrelas de renome mundial. Vamos ficar de olho, porque a qualquer momento podemos ter uma definição sobre o futuro de Gabriel Jesus. Agora, falando de outro nome que sempre gera especulação, que se trata de Gabigol, o atacante que brilhou pelo Flamengo e atualmente está no Cruzeiro, tem sido monitorado de perto por diversos clubes, com o Corinthians se mostrando um possível destino para o camisa 9 em 2026. Gabigol chegou ao Cruzeiro com grandes expectativas, mas seu ano tem sido de altos e baixos, sem conseguir se firmar como titular absoluto. Mesmo assim, seu potencial é inegável, e o Corinthians, que sempre se interessou pelo atacante, pode tentar uma proposta no fim do ano. Mas como anda a situação de Gabigol no Cruzeiro? De acordo com informações da ESPN, o técnico Leonardo Jardim, apesar de não ter uma relação especial com o jogador, elogiou muito sua atitude e o envolvimento com o grupo, destacando o bom relacionamento que mantém com o atacante. Gabigol também tem se mostrado disposto a lutar por seu espaço, embora não tenha garantias de titularidade. E em relação ao Corinthians, o interesse do timão no jogador é antigo, mas nunca passou de especulação. Gabigol, no passado, chegou a ser flagrado em um churrasco usando a camisa do clube paulista, o que gerou até mais rumores. Mas, por enquanto, o futuro do atacante permanece incerto. O Corinthians, que está em uma fase de reformulação, pode voltar a intensificar as negociações no fim do ano, dependendo de como a temporada de 2025 terminar para o jogador e também para o próprio Cruzeiro. Ainda no Parque São Jorge, mas agora falando de um jogador que, infelizmente, não tem conseguido ter a carreira no Corinthians como esperado, Rodrigo Garro. O meia argentino, que foi contratado por 7 milhões de dólares, aproximadamente 38 milhões de reais, do Talleres, tem sofrido com problemas crônicos no joelho e já fez tratamentos até na Espanha para tentar melhorar a situação. Mas parece que o jogador não está conseguindo se recuperar completamente, e recentemente, teve uma nova lesão confirmada no último jogo contra o Fluminense. De acordo com o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians já admite a possibilidade de vender Rodrigo Garro no final da temporada, desde que a oferta seja razoável e pelo valor investido, que pode ser em torno de 38 milhões de reais. Embora o jogador tenha sido especulado por grandes clubes, como Boca Juniors, River Plate e Zenit, o Corinthians sempre foi relutante em liberar o meia, dado sua importância dentro do elenco. Mas o que acontece agora? Com a condição física de Garro cada vez mais fragilizada, o clube paulista pode ceder à pressão e negociar o jogador. No entanto, vale ressaltar que o Corinthians também tem problemas financeiros, com dívidas a curto prazo e um transfer ban imposto pela FIFA, o que impede o clube de contratar novos jogadores. Ou seja, a saída de Garro pode ser uma medida estratégica para aliviar as finanças do clube. Outra grande movimentação que está em andamento é a possível saída de Everton Cebolinha do Flamengo. O atacante, que tem contrato com o clube até junho de 2026, tem perdido espaço na equipe e a sua permanência no time carioca está em dúvida para o próximo ano. O Atlético Mineiro, que está passando por uma reformulação sob a direção de Jorge Sampaoli, já manifestou interesse em contar com o jogador em 2026, com o técnico argentino apostando no talento de Cebolinha para reforçar o setor ofensivo. A negociação com o Flamengo, porém, não será fácil. O clube carioca considera o atacante como parte do seu elenco, mas se o jogador decidir sair, o Atlético Mineiro pode tentar uma operação de empréstimo ou até esperar que o contrato de Cebolinha se encerre para contratar o atleta sem custos de transferência. Vale lembrar que, ao lado do Grêmio, o Flamengo ainda tem algumas possibilidades de negociação, mas o Galo é o clube que mais se aproxima de fechar com Cebolinha para o próximo ano. Sampaoli já apresentou uma lista de nomes que gostaria de contar em 2026, e Everton Cebolinha é uma peça-chave para o treinador, que busca dar mais opções ofensivas ao Atlético Mineiro. A questão financeira, no entanto, pode ser um empecilho, pois o Galo precisará ajustar sua folha salarial e buscar alternativas viáveis para contratar jogadores de peso, como Cebolinha. E para finalizar, vamos a São Januário, onde o jovem atacante do Vasco, que tem sido o grande destaque da temporada, está gerando especulações no mercado europeu.
O Porto, da Portugal, fez uma proposta de 25 milhões de euros, aproximadamente 157 milhões de reais, para contratar o jogador de apenas 19 anos, mas o Vasco rejeitou a oferta, com a intenção de valorizar ainda mais seu principal ativo. Ryan, que tem contrato com o Vasco até 2026, já está sendo observado por grandes clubes da Europa, incluindo Chelsea, mas o time carioca quer segurar o atacante até metade de 2026, quando o contrato do jogador com o clube será revisto. O Vasco ainda possui 70% dos direitos econômicos de Ryan, enquanto o jogador detém os outros 30%. E se a valorização do atacante continuar, o clube pretende aumentar a multa rescisória do jogador e revisar o contrato, com a possibilidade de um aumento salarial. Ryan é, sem dúvida, uma das maiores joias do futebol brasileiro neste momento e seu futuro está totalmente em aberto, com os principais clubes da Europa disputando sua contratação. E aí, o que você achou dessas movimentações? Será que quem vai levar Gabriel Jesus e Gabigol fazendo dupla com Depay pode ser uma potência para 2026? E o Vasco vai conseguir segurar a promessa nessa temporada? Deixe seu comentário abaixo e nos conte sua opinião. E não se esqueça de dar aquele like para ajudar o canal, e se inscrever, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade do mercado da bola. E até o próximo vídeo, porque o futebol não para nunca.